Hoje nós estamos recebendo aqui a professora Dona Hilda Correia, excelente professora e uma pessoa que participou ativamente nos últimos anos da nossa política, inclusive chegou a participar de eleições como candidata. Nada melhor do que a própria Dona Hilda para se apresentar e dizer para os nossos seguidores quem é você, Hilda, e a sua formação profissional, enfim, tudo que for de você. Pode falar para os nossos seguidores. Marciano, é um prazer estar aqui batendo um papo com você, não é? E deixando que essas palavras, para que a posteridade possa conhecer um pouco da nossa história. Evidentemente que eu, nasci no ano da emancipação da cidade, 1953, né? Eu sou do dia 12 de outubro de 1953, sou filha de Horácio Alves Correia, mas que muitos sempre conheceram como Horácio Belo, e Maria Rodrigues Correia, Dona Biluca. Eu nasci ali perto do Claro de Minas. Depois, eu muito pequenina, meus pais mudaram para o Amoreira, né? Fazenda Claro. E ali eu fiz, né, os meus primeiros anos com a professora Edis, né, filha do tio Vigílio Cláudio, e depois vim para Vazante para fazer o 4º ano primário aqui na Escola Estadual Deputado Cândido Ulloa. Eu sempre tive a sorte, por assim dizer, de estar presente em casas onde as pessoas sempre falaram sobre Vazante, sobre a história de Vazante. Minhas primas, né, Lázara Alves do Ipiranga Correia, Sebastiana Correia de Oliveira, professoras aqui na Saudosas escola, professoras. Deputado Cândido Ulloa, e que entraram para essa instituição pelo antigo exame de suficiência, porque antes era feito o exame de suficiência lá em Paracatu, não é? E então eu sempre ouvia falar, né, da cidade, das pessoas, né, que promoveram o bem do município, assim também como meu pai, Horácio Belo, ele ouvia muito assim do tio Geraldo, que o povo falava, chamava-se Geraldo Alves Correia, que foi Geraldo vereador, Geraldo Belo, e que ele foi vereador aqui, e muito amigo de seu Afrânio, não é? Todos dois, tanto meu pai como meu tio. Eles falavam, então, de tudo que acontecia na cidade politicamente. Eu, como uma boa de escuta, desde pequenina me interessava e ficava ouvindo. Então, daí eu conhecer, né? Essa coisa da história oral, daquilo que a gente ouve, que a gente guarda com carinho. Então, é muito bom a gente estar passando aqui aquilo que a gente viveu, né? E reviver aqui nesta tarde. Ontem à noite eu fiquei bem um pedaço da minha noite aqui ouvindo os casos que nós contamos lá na casa da Hilda, mas que a gente precisava ouvir mais, né? O mesmo que está gravado, a gente precisava ouvir mais, mas fazer outros, né? Como foi bom aquilo ali, que coisa fantástica, né? Cada um contando uma história, contando uma coisa passada e tudo e tal. Marciano, com muito prazer, recebo novamente Vamos todos lá, fazer, não é? vamos fazer. Mas aí, Agora também com a presença do Gilberto, que não deu para ir aquele dia, e outros mais, né? Que até me exatamente. cobraram, e muito. Exato. Mas então, Ida, a gente está aqui, o propósito nosso é falar sobre os 70 anos da nossa emancipação, da nossa cidade jovem, né? Que eu quero que ela seja jovem, porque eu também sou jovem, né, ainda, né? E sou bem mais velho que ela. Mas as partes anteriores, assim, que vocês não tiveram acesso, dada a idade sua, do Gilberto, nós falamos junto com o Hélio, falamos aí, o Antônio Corrêa também tem muito o que falar sobre isso. Agora, você foi uma educadora que, evidentemente, participou no longo desses 70 anos com o seu trabalho, com a sua liderança, com tudo. E você começou, eu queria que você levasse para os nossos seguidores a sua trajetória de educadora, e, enfim, como é que foi a evolução da educação em Vazante. Ô, Marciano, digo, eu desde menina sempre dei aula. Debaixo dos pés de manga,
com aquelas pedrinhas ali da margem do Perepitinga. Então eu Ensinando já os outros. escrevia, então eu já dava minhas aulas, tá? Lá no Moreira. Então, num grupo eu sempre era professora. E tive a sorte de ter excelentes professores, porque eu participei da primeira turma de admissão ao ginásio, que foi dada aqui no Cândido Ulloa, para formar, então, a Escola Estadual de Vazante, depois foi a Escola Salatiel Valeriano Corrêa, que hoje é a Escola Estadual Pedro Pereira Guimarães. Então, nós éramos um grupo, assim, que estávamos para, então, dar esse início na cidade, que era o ginásio. E, naturalmente, isso com as ideias também aí dos políticos, Isso foi na época que criou o ginásio? Você está falando? foi antes, né? Pois Porque é. essa admissão ao ginásio ele foi em 1965, porque eu terminei muito nova o quarto ano, e no outro ano já Mas teve, o de ginásio, agosto em diante, o ginásio foi 1900. criado na administração de Otávio Pereira Guimarães, que foi 63, 4, 5 e 6, né? Em 1964, Marciane, eu fiz o quarto ano. Quando foi eu fiquei 6 anos na Ana Moreira sem Não, estudar. sei. Eu vim para cá, nós fizemos Mas a já tinha admissão ao o ginásio, ginásio. mas Não já tinha o tinha, ginásio. não tinha o ginásio. Tinha, o ginásio foi criado foi na administração do Otávio Pereira Guimarães. Pois é, mas foi depois, né? O Não, ginásio estadual de Vazante. eu não Tá aqui votei, hein, Hilda? Eu não votei no Otávio, que mais à frente ia ser meu sogro, né? Eu não votei nele. Mas por isso é que eu digo que a 62 eu ia inteirar 18 anos e tinha que ter os 18 anos. Como eu sou de dezembro, eu não tinha como votar. Ele foi prefeito em 63, 64, 65 e 66. E dentro dessa gestão dele foi criado o ginásio. Justamente, porque eu falei que o admissão ao ginásio foi em 1965. Ah, tá. Do segundo É isso que semestre, eu de tô agosto falando. em diante. Já era para esse ginásio que ele criou. E o ginásio ele começou a funcionar Que você falou em 1966, de maio para frente. Você fala 60 ou 70? 60. 66? 66. Ah, tá. O admissão ao ginásio foi em 1965, no Isso. segundo semestre. Porque nós dois é língua presa. Então, você falando de mim sobre educadora, ontem eu ainda falando com meu filho, Marlos, Marlos, Por sinal, você tem 3 filhos médicos. Graças a Deus. Excelentes, e todos Obrigada. prestigiados. Muito E é obrigada. uma honra para Vazante, né? Para um orgulho para nós. Eu né? ainda falei para ele, falei, Marlos, a gente que sempre mexeu com educação, eu falo, meu filho, fala com seus filhos, fala porque, olha, a gente dá aquilo que a gente recebeu. Então, se eu pude seguir uma carreira honrosa, graças a Deus, dentro da educação, eu devo isso aos meus professores. Porque eu falei para ele, falei, olha, quem estudou quando começou aqui o ginásio estadual de Vazante, professores como Dona Dolores Solis Rosa, como o Antônio Valeriano Corrêa, professores como o doutor Américo, a Terezinha Machado e outros, não é? Que eu não cito todos os nomes, era um grupo seleto. A gente aprendeu e daquilo a gente então seguiu. Então a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Ele falou, sem dúvida, mamãe. O saudoso prefeito Antônio Ribeiro, É. que foi professor, né, era um coringa, né? E a dona Conceição tinha sido diretora também. Né? Não, mas aí do ginásio não. Do ginásio foi o Antônio. Quem lecionou nesse primeiro admissão ao ginásio foi o seu Antônio Ribeiro, tá? O Antônio secretário? Antônio secretário. Não, Ele pois é. era professor de português. Isso. Isso assim, tudo bem. Ele ajudou até na criação do ginásio. Na época ele era secretário do Otavinho. Ajudou na criação Ajudou muito do na criação do ginásio. E como auxiliar administrativo do prefeito, né? Na época. E ele foi também professor. Eu lembro que ele foi professor também. Foi professor. Né? O padre... Frei Vicente. Frei Frei Vicente. Vicente foi o primeiro. Frei Vicente. Foi o primeiro diretor, foi. né? Então, ele foi o primeiro diretor, né? O E o primeiro Antônio diretor. foi também professor. E a primeira turma do ginásio foi em 66. Foi 66. Ele já começou depois de maio. De maio de 66, Foi, né? foi. Pois é.
porque ocorreu um fato muito interessante, que nós fomos fazer a prova, fomos muito bem preparados. Você é da primeira turma? Não, porque eu fiz o admissão ao ginásio. Mas eu fiquei 2 anos sem estudar, porque eu fui para a fazenda. Tá. Não teve como Sei. eu. Você Então, não estudou porque você não estava aqui. eu não estava aqui, mas você o admissão seria. ao ginásio eu participei. Fiz Certo. admissão e Eu nós também fomos fiz admissão ao fazer ginásio, essa mas foi lá em prova Patos. de admissão para entrar na primeira série. A prova veio de Patos de Minas, tá? Foram aplicar a prova, português, matemática, ciências e estudos sociais. E matemática, português eram eliminatórias. E nós passamos com uma nota muito boa em português e todos nós tomamos bomba em matemática. Todos, não Porque eu teve não era aluno. professor docente. Não teve aluno. Faltou- Aí recomeçou-se. faltou um esse Aí ano. recomeçou-se. O doutor Egimir veio dar aula, não é? Excelente. Veio dar aula para nós, para essa turma, e a prova foi então em maio, né? 4 de maio saiu, vai ter a prova novamente, mas aí eu não participei porque então foi assim, então foi o padre, né? O Frei Vicente o primeiro, o diretor, depois foi o doutor Antônio Isso. Valeriano Correia, Mas que tinha aí, de você Viçosa. aí quando você passou a ser professora? Aí logo eu comecei a lecionar aqui, preparando turmas para admissão ao ginásio. Eu ainda fazia assim, falava quarta série ginasial, né? Depois eu fui para Paracatu, morei lá 2 anos, estudei lá no estadual, que voltei e que para cá, e que aí eu fui fazer matemática em Patos de Minas. Logo que terminou o primeiro ano, já entrei lecionando, que o Antônio Correia era então o diretor, né? Fiz minha carreira toda na Pedro Pereira. Depois eu fiz o curso de pedagogia, fui Você foi supervisora. professora lá de matemática antes ou depois de mim? Foi depois. Foi depois? Foi né? depois. Você pegou os meninos bons. Muito bom. E fui depois, né? Porque eu me formei no ano, eu comecei a lecionar mesmo em 76, né, no ginásio, porque eu formei em 77, e eu não quis, antes de terminar o primeiro ano, dar aula, porque eu achava assim que a gente tinha que dar assim já o tempo certo, a gente tinha que terminar o primeiro ano de faculdade. E eu trabalhava também, você lembra, Marciano, na Fundação Municipal. Eu que ajudei a arrumar o papelório todo para fundar aí o Hospital da Serra. O Hospital da Serra, na época que o Hélio construiu o hospital. Isso, aí, né? eu também trabalhei 4 anos na parte aí da saúde, não é? Passei BCG, todo mundo aí do município. Depois Bom, disso, Dona Hilda pegou um voo e foi ser professora universitária. Aí eu aposentei, eu trabalhei como supervisora, tive a graça de ser diretora 8 anos da escola que eu estudei e que eu trabalhava. Assim que eu me aposentei, eu fui para a FINON, né? E lá eu começando, no segundo ano eu já fui fazer o mestrado, porque na FINON, para ser uma boa professora e ser respeitada, e também as leis do país, assim, o exigiam na época, como exige até hoje, tinha que ter um mestrado. E eu fiz, então, um mestrado em educação, né? E fiz, assim, minha dissertação com o tema ética na educação. E, graças a Deus, trabalhei lá, Marciano, faltou 3 meses para 20 anos. Saí na época da pandemia, tá? E hoje a gente olha para trás e tem, assim, muita alegria de ter visto, né, Vazante crescer aí em todas as administrações, cada um dando a sua colaboração. Claro que tem os tropeços, né? Tem aquelas coisas que às vezes a gente não agrada, que a gente acha que poderia ter sido melhor, mas a gente aprendeu como educadora que tem que pensar diferente. Mas eu nunca deixei de expor a minha opinião. Sempre, às vezes, já fui assim, até tive dificuldade em muitas coisas aqui, às vezes até não fui aceita em cargos aqui em Vazante, mesmo dentro da educação, porque eu sempre expus a minha opinião, como eu exponho até hoje. É o meu caso, né? 5 minutos, presidente. Então, Dona Hilda, minha querida professora, é um orgulho muito grande ter tido essa explanação tão boa sua aqui. E vamos falar agora um pouquinho dos seus filhos que seguiram seus passos. E hoje, pena que não estão aqui em Vazante, mas serve o nosso povo, né, Hilda, lá em Patos, né? Ô, Marciano, quando
os meus filhos começaram a estudar, eu disse para eles assim, olha, vocês vão prestar atenção e vão ver qual carreira que vocês querem seguir. Eu sou professora, né? Graças a Deus, com muito orgulho. E eles começaram assim, mas eu acho que meus meninos, eles são médicos, acho que até uma questão assim, porque a avó, no caso aí, a bisavó dele, Sebastiana Alves Rosa, era uma exímia parteira. Ela sempre atendia, montava cavalo, ia para todo lugar. A mamãe falava, na mão da sua avó nunca morreu uma parturiente. E ela sempre contava esses casos, né? E eles, o mais velho começou, né? Assim, eu acho que ele é muito vocacionado, porque o meu irmão mais velho também é anestesista. E os outros resolveram, então, seguir nessa profissão. Estão todos lá em Patos agora. O mais novo chegou, agora no início do ano, que ele terminou ortopedia. Mas eu digo assim, que Patos, não desfazendo aqui da saúde vazante, é a porta de entrada dos vazantinos, né? Devido a essa questão mesmo política, não é? De UTI, não é? Questão de hospitais, não é? Então, lá... Recentemente, sim, para trásmente, né? Eu fiz um discurso numa reunião lá sobre a UFO, eles arranjando lugar para a UFO e tal, etc. E falei que Patos, nós vazantinos, Vazante, cidade Vazante, é um bairro de luxo de Patos. E que para nós, a UFO lá foi realmente excelente, tinha que ser recebida, não podia ter aquela celeuma onde que coloca, onde não coloca e tal, porque a UFO realmente é uma referência de escola no Triângulo Mineiro e no Brasil, né? Não porque eu, falando isso, não é porque eu me formei lá, não, é porque realmente ela é. Então, e falei com relação a isso, o quanto que nós nos orgulhamos, e hoje nós temos uma parte grande da medicina de Patos, está na mão dos nossos queridos vazantinos, né? Os meninos da Hilda e de outros que estão lá. Bom, Marciano, eu quero falar aqui agora, porque eu quero terminar essa fala minha aqui, deixando assim os meus agradecimentos a tantas pessoas benfeitoras que fizeram parte assim da minha vida, não é? Como eu disse que eu tive a sorte de contar com professoras, né? Mas eu tive a sorte de conviver também com pessoas assim muito dedicadas e pessoas que muito me incentivaram. Eu não posso deixar de citar a Dona Maura, tá? Eu não posso deixar de citar, tá? Eu não posso ir com ela toda, né? Ali ao redor, né? Dona Dolores mesmo, o Antônio Valeriano Correia. Isso. Não posso, né? Deixar de citar. E sempre digo, te admirei muito, você, né? Você foi um jogador no Moreira Futebol Clube e que desde muito jovenzinho frequentava a casa do papai, né? Você na rádio, você muito bom atleta, o Antônio Corrêa era o nosso goleador, não é? E quero também aqui fazer uma... Eu chorar aqui, hein? Olha, e eu também, esses meus 20 anos de Finon, graças a Deus, Marciano, foi para mim uma escola de vida. Eu trabalhei 3 anos e meio no norte de Minas, era só aí no projeto Veredas, tá? Conheci a Secretaria de Estado da Educação, né? Nossa, eu tenho muito a agradecer ao Vigílio, ao Gilberto, e enfim, agradecer, né? Eu acho que principalmente essa minha padroeira, Nossa Senhora da Lapa, que eu sou filha de Nossa Senhora da Lapa. Eu falo, Hilda, seus filhos, estudou você? Não foi meus filhos, foi Nossa Senhora quem encaminhou. Porque eu tenho essa fé em Nossa Senhora. Eu sempre falo as coisas que eu fiz de bem para algumas pessoas, eu sempre falo que a gente tem 2 portas de entrada no coração, né? Uma aberta para Deus e outra fechada para o demônio. Então nunca abra a outra porta, né? Deixa sempre aberta aquela que vem de cima.